Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E para a última parte desse projeto, que é falar sobre os decepcionados com a graça, hoje nós vamos falar de temas muito caros à fé, que é a esperança, o sofrimento e a dor. Claro, no contexto cristão. E só para relembrar vocês, eu fiz esse slide para dar uma resumida do que a gente viu na aula passada. Que a gente viu a promessa da prosperidade, o que é que a teologia da prosperidade prega, a lógica da troca divina, que você ora em prol de algo material, você solicita a Deus. Vimos também que na liturgia o principal foco são em testemunhos como ferramenta de atração. E por conta disso, a consequência é que a partir do momento que a pessoa não obtém aquilo que ela quer, ela se frustra e ela acha que Deus não está com ela ou que ela está em uma vida errada. E, além disso, temos ainda a pressão financeira. Por quê? Só conseguimos obter um relacionamento com Deus, só conseguimos obter as bênçãos de Deus a partir do momento em que eu entrego algo material a Deus. É como se fosse o plantar para poder colher. Deus não é visto como um ser de graça que nos salva por meio da graça. Ele é visto como um negociador, que aí eu tenho que dar algo a ele para receber algo em troca. E por fim a gente falou sobre o fenômeno religioso dos nômades, que são aquelas pessoas que não criam raízes na igreja. A igreja é extremamente individualista e aí ela fica pulando igual um macaco de galho em galho até se adequar a algum lugar. Diante disso, inicialmente, eu trouxe para vocês alguns casos que o livro retrata, de pessoas que foram decepcionadas. Tinha várias igrejas, mas eu selecionei só duas em específico para a gente tratar e não focar muito nesse assunto, uma vez que a gente já viu bastante sobre as consequências que o neopentecostalismo traz na vida das pessoas. Um caso de decepção na Igreja da Graça, a trajetória de Júnior. O caso de decepção na Igreja da Graça refere-se à trajetória de Júnior, um operador da Bolsa de Valores que se converteu ao ministério de R.R. Soares, atraído pela promessa de prosperidade. Júnior tinha aversão às igrejas evangélicas por associá-las a um estereótipo de pobreza e conformismo. Aquela ideia que a gente viu do pentecostalismo era super rígido com relação à riqueza, e aí o neopentecostalismo se desvinculou disso para atrair camadas maiores da sociedade. Sua visão mudou quando sua esposa Mônica apresentou a teologia da prosperidade, citando textos como 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Sendo rico, se fez pobre para que vós tornasseis ricos. Ele se interessou pela confissão positiva e começou a assistir aos programas de TV de R.R. Soares, que lhe pareciam humildes e com poucos apelos financeiros. Sua decisão final de integrar a igreja ocorreu após participar de uma cruzada de 7 dias com o pregador T.L. Osborne. Júnior recebeu o que considerou uma confirmação divina quando, ao chegar atrasado a um culto lotado, encontrou um assento vazio com uma Bíblia. O porteiro olhou para ele e lhe disse que o lugar estava guardado para ele. Aquela questão que a gente viu também na aula anterior, da necessidade de externar o sobrenatural. Aí ele disse, se é para eu ficar aqui, Deus vai me dar um sinal. Aí chegou, o rapaz falou que tinha um lugar guardado para ele, e ele interpretou aquilo como se fosse um sinal de Deus, para ele ficar dentro da igreja. Júnior tornou-se um membro assíduo, participando de campanhas diárias, como a do desemprego e a da libertação. E tornou-se também patrocinador do ministério. Ele dedicou-se sem reservas, entregando dízimos e ofertas, motivado pela pregação de que a recompensa de Deus era proporcional à oferta financeira, o chamado passo de fé. A gente escuta isso muito na pentecostal, que você vai dar o passo de fé, você vai externar a sua fé. Como? Dando o que você tem na igreja. E a partir do momento que você faz esse ato de fé, Deus ele olha para você e ele se vê obrigado, essa é a palavra correta, obrigado a cumprir aquilo que você quer. A decepção ocorreu quando Júnior passou a aplicar os ensinos da igreja em sua profissão, como operador da Bolsa de Valores. Influenciado pelo discurso triunfalista de que Deus entraria com providência, porque ele havia plantado no reino, Júnior alterou sua forma de trabalhar.
Aqui é uma das consequências da cosmovisão neopentecostal. Por quê? Quando você trabalha na Bolsa de Valores, você tem que estudar economia, tem que estar situado com jornais, tem que ver como é que está o valor das empresas nos outros países. A partir do momento que ele se entregou essa visão na igreja, ele passa a acreditar, não, eu estou plantando, então Deus tem por obrigação me abençoar. E se ele tem por obrigação de me abençoar, eu não vou me aperfeiçoar no meu trabalho, porque eu vou ganhar dinheiro de maneira graciosa. Confiante de que o Espírito Santo guiava e que suas doações garantiam o sucesso, ele parou de ler jornais e boletins financeiros. Ele deixou de verificar as cotações de Nova York e não leu o memorando da Bovespa, que informava que determinadas ações seriam retiradas do mercado. A catástrofe. Sem verificar os dados técnicos e agindo apenas pela fé, Júnior comprou ações que não poderia e nem deveria. O resultado foi um prejuízo enorme em apenas 10 minutos, o que quase lhe custou o emprego. A falência total só foi evitada porque um colega de banco alertou sobre o equívoco. Esse incidente levou Júnior a refletir e a confrontar as pregações que eram feitas na igreja. Ele concluiu que a teologia da prosperidade não condizia com os evangelhos, Jesus não cobrava por milagres, nem pedia dinheiro em troca de ação divina, e sentiu-se enganado durante todo o tempo em que frequentou a instituição. O rompimento final ocorreu após ele ler o livro Supercrentes, que o ajudou a entender as distorções doutrinárias a que fora exposto, evitando que ele chegasse à ruína. Nesse final aqui, pessoal, como a gente viu na aula passada, o pastor ele é visto como um ser super-humano. É a partir do momento que ele estava dizendo que o cara ia ser abençoado, o cara realmente acreditou com convicção que a vida seria muito mais fácil porque o pastor falou. E aí, com a decepção, com o prejuízo que ele teve, a partir do momento que isso acontece, que ele chega na igreja e fala, pastor, o senhor falou que eu ia ser abençoado, eu dei o que eu podia, e mesmo assim não aconteceu a bênção. Qual é a válvula de escape do pastor? Ah, você não foi abençoado porque faltou fé. Você não foi abençoado porque você está em pecado. E aí a pessoa passa a se questionar, como a gente viu na aula passada. O problema não é da instituição, do que está sendo pregado. O problema é da pessoa, que não teve fé suficiente. Esse outro aqui, em específico, é de um rapaz que ele se tornou pastor na IURD. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse caso aprofundado, porque eu fui de lá, eu vi como eram as coisas, eu participei do grupo jovem. O caso de Filipe ilustra uma trajetória de vulnerabilidade emocional, rápida ascensão institucional e subsequente desilusão financeira e espiritual na IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Antes de ingressar na Universal, Filipe frequentava a Igreja Católica esporadicamente. Sua aproximação com a IURD ocorreu durante a adolescência, marcada por conflitos graves com o pai, que era emocionalmente ausente e não demonstrava afeto. Após uma agressão física do pai, Filipe foi morar com uma tia, que lhe apresentou o Evangelho e a Igreja Universal. Na sua primeira reunião, o pastor abordou justamente o tema relacionamento entre pais e filhos. E aí vem aquela outra questão. Eu estou sofrendo justamente por isso, e no primeiro dia que eu venho, o pastor falou justamente nisso. Isso é Deus tocando no meu coração para que eu me torne membro aqui. O que fez com que Filipe sentisse que a mensagem vinha ao encontro de sua dor e necessidade de apoio. A atração pelo status pastoral. Filipe permaneceu na Universal por 11 anos. Durante esse período, ele passou a ver na pregação uma oportunidade profissional. Ele admirava os pastores por andarem bem vestidos, falarem bem e terem a função de se comunicar com o povo. Esse desejo de ocupar o púlpito tornou-se uma obsessão em sua vida. Nessa questão aqui, a igreja ela tem muito essa conotação de divindade entre o pastoril. Em que sentido? Você tem que respeitar o pastor acima de tudo, acima de seus pais, acima de seu esposo, acima de qualquer outra autoridade, porque ele é um cara enviado por Deus. E aí tem todo aquele glamour de andar bem vestido, de estar sempre bem trajado, de ter uma vida, entre aspas, fácil, o que atrai muito os jovens da igreja. E aqui eu vou falar um caso específico, porque eu via dentro da igreja os principais jovens que querem se tornar pastor e ver aquele glamour todo, são os que não estudam e não trabalham. Passam o dia todo na igreja, porque na cabeça deles eles estão dedicando sua vida a Deus. Só que qual é o problema?
Se eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu tenho que testificar de Deus para as pessoas, para a minha família na escola. Então, se eu não sou um bom aluno, se eu não sou um bom profissional, se eu não sou um bom filho, como é que eu vou guiar várias pessoas a Deus? É paradoxo isso. Devido ao seu dinamismo e ao fato de estar desempregado, ele dedicava-se diariamente à igreja. O modus operandi é sempre o mesmo. Apenas 3 meses após começar a frequentar a instituição, ele foi batizado e nomeado auxiliar de pastor no mesmo dia. Felipe relata que foi jogado na obra, sem qualquer instrução teológica ou conhecimento de base doutrinária da igreja. Seu primeiro culto foi um momento de constrangimento. Tremendo de vergonha, ele pregou por apenas 20 minutos. E a reunião geralmente é de 1 hora e meia. E foi interrompido por um obreiro que tomou a palavra e reiniciou a programação. Eu falei muito para vocês sobre a questão dos fiéis, mas a cosmovisão da confissão positiva ela é aplicada também dentro da igreja. Em que sentido? Um pastor ele está com Deus quando a igreja está cheia de gente e quando a igreja arrecada muito. Então, para saber se o pastor é de Deus ou não nessa igreja, eles têm que demonstrar, exteriorizar que Deus está com eles. Eu loto igreja, eu obtenho um monte de oferta. E aí, na cabeça dessas pessoas, eles estão sendo abençoados por Deus, porque a igreja está cheia. É mais um fermento do que um aumento. A igreja infla de pessoas, e ali eu não sou, por exemplo, uma Natália, eu não sou um Ari, eu sou um indivíduo que participa daquilo ali e sirvo como estatística. Você não tem sonhos, quem tem sonhos é o pastor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, lá no final. Sua rotina era descrita como estafante. Devia abrir a igreja todos os dias às 7 da manhã, era responsável pela limpeza, arrumação e organização das reuniões, recebia constantes repreensões hostis dos pastores, que o tratavam com desprezo e dureza. Segundo ele, esse tratamento reativava o rancor que sentia pelo seu pai. Em 1994, ele tentou cursar o Instituto Bíblico da Universal para se preparar ministerialmente. Felipe observou que a ênfase do curso não era o conhecimento bíblico, mas sim o desempenho dos futuros pastores e o momento de pedir oferta. Apesar de atender às exigências, ele foi reprovado em uma entrevista com o bispo, o que levou a tentar abrir sua própria empresa. Por que ele saiu de ser pastor para ser empresário? Na igreja, tem duas formas de você servir a Deus, então somente essas. Ou você é da evangelização, se torna pastor, para entregar a sua vida a Deus, ou você se torna um grande empresário para poder financiar o movimento. Basicamente, as ovelhas se resumem a esses 2 tipos de pessoas. A gota d'água. A Fogueira Santa, mesmo fora do quadro de auxiliares, Felipe continuou participando de correntes e de desafios financeiros, chegando a entregar cheques de clientes em valores elevados. Durante a campanha da Fogueira Santa de Israel, um bispo prometeu publicamente que, se a vida do fiel não mudasse após uma doação sacrificial, dar o que não podia, a igreja devolveria o dinheiro. Entusiasmado, Felipe doou uma quantia em cheque e, para cobri-la, precisou contrair um empréstimo. Como sua vida não progrediu, ele procurou o bispo para reaver o dinheiro conforme a promessa. O bispo não apenas desmentiu a promessa de devolução, como o culpou, afirmando que sua vida não melhorara por falta de fé. Vocês percebem que tudo que a gente viu nessas 2 aulas está sendo aplicado nos mesmos casos e tudo é parecido? Mesma coisa, a questão sobrenatural, a virtude do pregador, a necessidade de dar para receber. Após tentar recuperar o dinheiro por todos os meios sem sucesso, Felipe finalmente abandonou a igreja. Ele faz parte do contingente de cristãos em trânsitos ou nômades da fé, que buscam acolhimento após experiências traumáticas no movimento neopentecostal. E agora, pessoal, vamos falar sobre um tema importantíssimo. Importantíssimo por quê? Quando eu saí do movimento e fui para uma igreja cristã e ouvi falar sobre graça, aquilo foi muito difícil de entrar na minha cabeça. Eu já falei isso para vocês e repito novamente. Porque o conceito de graça ele não é falado no movimento pentecostal. A gente fala muito sobre mérito. Eu faço, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Aí você sai de um movimento desse, que é jogado o peso todo sobre você, e diz, não, o peso não é seu, o peso é de Jesus. Não, é complicado entrar na sua cabeça. A graça de Deus é doutrina essencial à fé cristã.
fundamentada desde o Antigo Testamento e centralizada nas pregações do apóstolo Paulo. Ao longo dos séculos, essa doutrina foi ofuscada por práticas de penitência na Idade Média. Eu pequei, então eu tenho que subir a escadaria de joelho 10, 20 vezes, e aí Deus vai me perdoar. Sendo resgatada pela Reforma Protestante como uma reação à valorização excessiva das obras. A graça, ela é para o cristão tão importante que ela causa uma reforma dentro da própria igreja, para retornar os valores cristãos. Etimologicamente, o termo no Antigo Testamento, nhe, remete a favor ou demonstração de bondade voluntária, enquanto no Novo Testamento, charis associa-se a graciosidade, favor e gratidão. Aí eu trago para vocês os tipos de graça. A teologia cristã desenvolveu diversas expressões para conceituar os diferentes empregos do termo graça, que em sua essência é definida como o favor imerecido de Deus em contraste com os méritos humanos. Sobre o viés teológico, a gente tem 6 tipos de graça. Graça comum refere-se aos benefícios de Deus que chegam indiscriminadamente a todos os seres, independente de sua fé ou sua conduta moral. Por exemplo, a chuva que cai sobre os bons e os ruins. O texto bíblico de Mateus 5,45 ilustra esse conceito ao afirmar que Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre o justo e o injusto. Graça especial é a manifestação específica através da qual Deus redime e santifica o seu povo. Diferente da graça comum que cai sobre todos, esta é concedida apenas àqueles que herdarão a vida eterna. Graça salvífica. Graça preveniente é a graça que se manifesta em primeiro lugar na vida do indivíduo, precedendo qualquer esforço, mérito ou decisão por parte do ser humano. Ela atua antes mesmo que o homem busque a Deus. Graça eficaz conceitua-se como a graça que é capaz de produzir o resultado pretendido. Ou seja, é a ação divina que atinge o pleno objetivo para o qual foi concedida. E graça irresistível designa a graça que aí não pode ser rejeitada pelo ser humano. É a compreensão de que o chamado e a ação de Deus são tão poderosos que a vontade humana é quase nula. Graça suficiente é definida como a graça apropriada e necessária para a salvação do cristão. Além do aspecto salvífico, aplica-se esse conceito a sustento nas provações. Como no caso do apóstolo Paulo, a graça é suficiente, é aquela que basta ao fiel mesmo em meio ao sofrimento, pois o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza humana. E essa não está aí no slide, mas é uma que a gente subentende do livro, que o autor fala, que é a graça surpreendente. Embora não listada na classificação técnica inicial, o autor utiliza esse termo para descrever como Deus abençoa de forma inesperada, mesmo quando as condições humanas para receber a bênção, são desfavoráveis. Ela demonstra que a bondade humana não é uma condição para a bênção, nem a maldade um empecilho absoluto para o favor divino. A graça é o princípio que oferece a salvação e o sustento diário como uma dádiva gratuita, e não como uma recompensa por obras ou sacrifícios financeiros. Eu trago para vocês o paralelo entre mérito e obras. A Bíblia ensina que a salvação e o favor de Deus são concedidos por meio da graça em oposição direta ao mérito. O conceito central é que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus, e não uma consequência ou recompensa pelo esforço pessoal. A salvação é fundamentada na base do dom gratuito, como a gente já falou, e não no que o homem pode fazer. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o texto trata sobre o tema: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. A Reforma Protestante é apresentada como uma reação histórica a esse excesso de obras, e resgatou o que fala em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. O exemplo do malfeitor crucificado ao lado de Jesus ilustra muito bem essa verdade. Ele recebeu a promessa da salvação sem ter praticado boas obras, batismo ou oferecido dízimo ou oferta. Ele foi salvo tão somente pela graça. Às vezes a gente se lembra muito do episódio que o cara estava lá na cruz,
Mas se, diferente de Cristo, que era inocente, uma ovelha, ele estava lá por algum motivo. E geralmente, ser pregado na cruz era a pior consequência da legislação criminal daquela época. Então, se ele estava ali na cruz, ele não era boa pessoa. Mas o fato dele não ser boa pessoa não foi impeditivo para que a graça de Jesus alcançasse ele como pessoa. O mérito pressupõe que algo é obtido porque o indivíduo conquistou ou merece. Já a graça é definida pelo princípio divino, em contraste com os méritos. Charles Swindoll afirma que receber a aprovação de Deus pela graça contrasta agudamente com ganhá-la baseada em obras, pois o receptor não está de forma alguma obtendo o que merece, mas recebendo algo entendido pela bondade do doador. Isso é importante, pessoal, porque no movimento neopentecostal, o mérito ele está acima de tudo. Tão de uma forma que a confissão positiva, na teologia no neopentecostal, afirma que, se eu faço, eu tenho o direito de exigir de Deus. Só que mesmo dentro do movimento, isso entrava muito em conflito comigo, eu dizia, caramba, eu sou uma formiga, como é que eu vou exigir algo em colocar um ser tão grandioso e tão poderoso na parede? O Deus que é absoluto, que é onisciente, onipotente e onipresente. Como é que eu, como ser humano, falho, pecador, tenho o direito de exigir algo de Deus? Philip Yancey reforça que não há nenhuma quantidade de renúncia ou conhecimento que possa fazer Deus nos amar mais. Assim como nenhuma maldade nos faz ser menos amados por Ele. Quando ele fala que nenhuma maldade nos faz ser amados menos por Ele, pessoal, não é que eu vou viver no pecado e Deus vai me amar sempre. Não. O pecado não vai impedir que a graça de Deus me alcance e eu me torne uma nova pessoa. Porque a partir do momento que uma pessoa vive no pecado e ela tem consciência, ela fala, e ela vai para a igreja e fala, eu estou aqui na igreja, mas sei lá, eu matei, eu roubei, eu me prostituí. Isso não é empecilho para a graça de Deus alcance você. Se você realmente quiser ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ser uma nova pessoa, a graça dele alcança você. Há vertentes modernas, como o neopentecostalismo, que tentam restituir o mérito através de sacrifícios financeiros ou fidelidade a líderes para obtenção de bênçãos. Diferente da visão de que o fiel precisa exercitar a fé através de dízimos e ofertas para corroborar a visão do líder, a Bíblia mostra que a graça se move espontaneamente. O exemplo de Naamã serve para mostrar que o milagre foi fruto de graça e não de recompensa material. Enquanto a tentativa de Simão, lá em Atos, o mago, de comprar o poder de Deus com dinheiro foi severamente repreendida por Pedro. O papel da bondade humana. A bondade humana não é uma condição para que sejamos abençoados, assim como a maldade não é um empecilho. Deus é surpreendente em sua forma de abençoar. Heróis bíblicos como Abraão, Moisés e Davi tiveram seus defeitos e falhas expostos, mas ainda assim receberam o favor de Deus, provando que a ênfase bíblica está no que Deus faz pelo homem, e não no mérito do homem perante Deus. Todos esses argumentos aqui que vocês estão vendo da Bíblia são argumentos que confrontam diretamente a ideia da confissão positiva, de que eu tenho que fazer, eu tenho que ser, de que eu tenho que pensar para acontecer. O relato de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Foi o filho de Jonas. Jonas era um grande amigo de Davi. Basicamente uma irmandade. E Davi fez uma promessa a Jonas de que cuidaria da sua descendência. Ele foi honrado pelo rei Davi não por seus próprios méritos, porque ele se considerava um cachorro morto. Mefibosete, quando era criança, teve uma guerra em Israel e a serva foi fugir com ele caiu no chão e a carroça passou pelas pernas dele, ele se tornou um aleijado. E quem tinha deficiência física naquela época era muito escrachado em Israel, porque era tido como amaldiçoado, esse tipo de coisa. Mas por causa de uma aliança e um amor que o antecediam, que foi a aliança que Davi fez com Jonas. A Bíblia ensina que o cristão não deve firmar-se apenas no fundamento sólido da palavra de Deus, entendendo que a vida espiritual não consiste em uma busca por méritos, mas na confiança na obra que Jesus fez. Cheio de graça e verdade, já realizou.
A Bíblia ensina que a nossa confiança em sermos salvos, em testificarmos a palavra de Deus perante os outros, não é pelo que nós somos ou fazemos, mas é pelo que Cristo é e pelo que Cristo fez na cruz por nós. Essa deve ser a nossa confiança. E aí, pessoal, um ponto muito importante que a gente vai tratar é o sofrimento e a esperança. Por quê? Geralmente, você não vai para uma neopentecostal, eu vou buscar Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. E aí você entra na igreja. Você vai, geralmente, numa neopentecostal para encontrar uma solução imediata de um problema físico. Seja o vício em drogas, seja uma traição familiar, seja um desemprego. E é isso a principal propaganda da neopentecostal. Venha para cá que todos os seus problemas serão solucionados de maneira rápida. Inclusive, quando é feita a evangelização, não é no foco de que nós precisamos de Jesus para sermos salvos, no porvir. É no foco de que você está sofrendo, está com depressão, venha para a igreja, você vai ter sua depressão curada. Você está com vício em drogas, não consegue se libertar, venha para a igreja que você vai ser curado. É muito foco material. Nesse ponto, vamos explorar a relação entre a dor humana e a virtude da esperança, utilizando a teologia de Jürgen Moltmann e as lições bíblicas como eixo central. Sofrimento e esperança sob uma perspectiva cristã. Vivemos em um mundo marcado por catástrofes naturais, epidemias, terrorismo e desigualdade social. Diante desse cenário hostil, a esperança cristã não deve se concentrar apenas nos problemas presentes, mas focar em um futuro promissor, fundamentado na história de salvação e na instauração do reino de Deus. Diante de todo esse contexto, a gente apresenta a teologia de Moltmann. Quem foi Moltmann? Conhecido como teólogo da esperança, desenvolveu seu pensamento a partir de uma experiência traumática como prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Ele era um soldado alemão. E aí ele estava na guerra lá numa cidade. A cidade foi bombardeada e uma bomba caiu do lado dele e o amigo dele explodiu. E nesse momento, o livro relata que ele passou a se questionar o porquê dele ter ficado vivo. Porque a bomba caiu ao lado dele e quem morreu não foi ele, foi um amigo. Diante desses questionamentos, ele foi feito prisioneiro de guerra pelos os americanos. E como prisioneiro de guerra, ele não foi torturado. Apresentaram o evangelho para ele. E ele teve um choque com aquilo. Porque ele disse, caramba, eu sou prisioneiro de guerra e os caras estão falando sobre Cristo, sobre perdão para mim, sobre esperança. E aquilo começou a crescer nele de tal forma que ele se tornou cristão e se tornou teólogo. Para Moltmann, a esperança cristã não é um otimismo ingênuo que ignora o mal, mas sim uma virtude que é nutrida pela dor e pela dificuldade. Ele argumenta que a esperança e o sofrimento caminham juntos, em direção ao futuro e ao cumprimento das promessas divinas. Nesse sentido, a esperança prontifica a carregar a cruz do presente, permitindo que o ser humano aceite sua condição e encontre bem-estar não apenas na felicidade, mas também na dor. E aí Moltmann desenvolve a ideia do Deus sofredor. Moltmann descobriu que Deus não é um poder distante, mas o irmão divino na aflição, que compartilha o sofrimento humano através de Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês que Deus está conosco em todos os momentos? Ele falou, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não está com a gente só quando a gente está na igreja e sente aquela alegria no coração que, estou com Deus. Não. Deus está também conosco nos momentos ruins. Quando a gente sofre um acidente, quando a gente perde alguém querido, quando nós perdemos um emprego, quando nós estamos decepcionados com as pessoas. E isso é importante, o sofrimento é importante, a dor é importante para o cristão, porque ela nos faz amadurecer na fé. Eu acredito, inclusive Pedro e Júlia podem me confirmar isso, que nenhum ser humano gosta de ter prazer em sofrer e sentir dor. E se tiver, é uma disforia, não é? É uma doença.
Mas, querendo ou não, o sofrimento, ele tem um objetivo, a dor também ele tem um objetivo na nossa vida. E esse objetivo não é você ter um carro melhor, você ter uma casa maior. É você ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você ser um homem ou uma mulher de oração. E você entender o propósito daquilo. Esperança versus desespero. Ele define o desespero como um pecado que assume duas formas. A presunção, que é antecipar o cumprimento das promessas, que a gente vê muito no neopentecostalismo. Ah, Deus, o Senhor falou que não haveria nem choro, nem ranger de dentes. Eu quero agora me curar disso, me curar daquilo. Por que que minha mãe está doente se eu tenho uma vida com o Senhor? Eu não aceito isso. Cristo ele nos prometeu um porvir, ele não nos prometeu o agora. Claro, no agora ele falou que supriria nossas necessidades. Mas nossa necessidade não é ter uma Ferrari, não é ter uma casa com piscina, não é ter um doutorado na melhor faculdade do país. Não. Nossa necessidade, às vezes, geralmente, na maioria das vezes, é ter paciência, é ser humilde, é ter longanimidade. E o desespero, propriamente dito, que é renunciar à esperança. Cruz e ressurreição. A esperança cristã depende inteiramente da realidade da ressurreição. Sem ela, a fé seria inútil e a esperança uma mera utopia. Esse ponto é muito importante. Por quê? Ultimamente, nós estamos vivendo num caos social. Um caos social em que sentido? As pessoas, elas estão tentando preencher o vazio moral bíblico com algum ser humano ou com alguma ideia. Como assim, Diego? Por exemplo, tem pessoas que pensam que um político vai salvar a sociedade, vai mudar a vida das pessoas e a sociedade vai ser melhor. Tem pessoas que pensam que ser estoico vai fazer de você uma pessoa melhor. E o que é o estoicismo, Diego? É uma filosofia da Grécia Antiga na qual você tem que ser resiliente e suportar a dor e o sofrimento para que você possa alcançar aquilo que você deseja, uma vida plena. Só que essa filosofia ela é vazia em que sentido? Sofrimento e dor sem Cristo se torna agonia e desespero. Não faz sentido eu suportar todas as opressões, todas as dores, tudo que eu passo aqui na Terra, as minhas deficiências, se no fim eu só vou morrer e virar pó. Se eu tenho a concepção de que eu não tenho alma, que não tenho uma vida eterna. Por isso que Moltmann ele fala que a cruz de Cristo é a nossa esperança, é o principal. Porque o fundamento da ressurreição, a partir do momento que Cristo morreu pelos nossos pecados e ele foi ressurreto, ele subiu aos céus, eu tenho a esperança de que toda essa dor, todo esse sofrimento, ele tem um propósito e ele é passageiro. Isso é tão profundo, mas tão profundo, que, por exemplo, quando eu sofro muito, quando eu tenho muita dor, eu corro risco até de me tornar um nihilista. E o que é isso, Diego? É uma filosofia de Nietzsche, no qual não existe fundamento para nada, tudo é vazio. Amor é vazio, alegria é vazio, nada tem sentido. E aí acontece aquilo que a gente viu na aula passada, quando as pessoas perdem a esperança em Cristo, foram feridas numa igreja que prega muita materialidade, o materialismo, observam que, entre aspas, Deus não se importa com elas, a culpa é delas por elas estarem passando por aquilo, e muitas das vezes as pessoas se suicidam. Porque na aula passada a gente Robson e Zambelli tiveram uma conversa sobre isso, sobre o falso moralismo do neopentecostalismo. Ah, mas tem muita gente que estava na prostituição, que era homossexual, que estava nas drogas, entraram na igreja e se converteram. Visualmente, houve uma mudança, houve uma nova vida. Mas é como aquela parábola que Jesus falou. A vida delas não foi fundada na rocha, o castelo sobre a rocha, foi fundada na areia. Eu digo isso a vocês porque, da mesma forma que entra muita gente no neopentecostalismo, também sai muita gente no neopentecostalismo. E muitas das vezes, quando sai pior. Às vezes, o cara estava só com um problema familiar, era viciado na bebida. Quando ele abandona a igreja,
ele vira um traficante, ele vira membro de uma organização criminosa. E eu digo isso por quê? Porque a pessoa se sente, se Deus não se importa mais comigo, se eu não sou ninguém, eu não sou nada, então eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E aí o coração dela se enrijece de tal forma que fica quase impenetrável da graça entrar, só pela misericórdia de Deus mesmo. Aí voltando. A cruz representa a identificação de Deus com o sofrimento humano e o abandono. A ressurreição é a fonte da esperança que dá sentido à nossa vida e permite recobrar o ânimo mesmo após as catástrofes. Um exemplo claro disso, que às vezes eu me lembro muito quando falo de sofrimento, é Paulo. Que uma vez ele foi para uma cidade pregar, e aí capturaram ele. Ele levou uma peia tão grande, mas foi tão grande que ele pensou, eu vou morrer aqui. E ele chorou, ele se desesperou? Não, ele não se desesperou. A Bíblia fala que ele louvava e glorificava ao Senhor. Para Jugerman, o cristianismo depende inteiramente da realidade da ressurreição. Sem ela, a esperança seria utópica, sem dimensão teológica. Ele foca sua teologia em um futuro promissor baseado nas Escrituras, que narram uma história de salvação e libertação. Essa esperança busca a instauração do reino de Deus, caracterizado pela justiça e caridade. Uma crítica contundente ao neopentecostalismo e à teologia da prosperidade é o tema da religião do sucesso, pois ela não faz sentido diante das dores e deficiências da vida. A fé cristã deve ser capaz de encontrar sentido nos fracassos e nas deficiências da vida, pois a esperança é capaz de passar tanto pela felicidade quanto pela dor ao mirar o futuro prometido por Deus. Deus não prometeu que aqui na terra nós não teríamos mais nenhuma dor, nenhum sofrimento, que a gente não ia bater um mindinho na quina do sofá. Deus prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos e que Ele participaria com a gente dessa dor. O sofrimento é uma realidade inescapável. Em Hebreus 11, o capítulo destaca que, enquanto alguns heróis da fé arrasaram e venceram, como Abraão, Isaac, Jacó, outros foram arrasados pela fé, como os apóstolos. Nenhum apóstolo morreu rico ou sentado num trono. Morreram sobre o fio da espada, decapitados, queimados, vivos, sofrendo torturas e privações. A primeira epístola de Pedro instrui os cristãos a permanecerem firmes na graça e a encontrarem alegria mesmo quando abatidos, tendo Jesus como exemplo do servo sofredor. Quando Jesus passou pelo sacrifício de cruz, você vê em nenhum momento ele se maldizendo, ele se reclamando. Ele sofreu ali, calado, por coisas que não eram dele, eram nossas. E ele sofreu isso com alegria. O caso de Jó. Jó é apresentado como o exemplo máximo de alguém íntegro que sofreu sem conhecer os motivos, reafirmando que o sofrimento não é necessariamente um sinal de abandono divino. Isso aqui é importante que vocês gravem isso na cabeça de vocês, por quê? A partir do momento que eu sou de uma igreja neopentecostal e eu não tenho minhas expectativas confirmadas, eu não tenho, entre aspas, a minha vida abençoada, eu vou ser escrachado, eu vou ser marginalizado da igreja. Você está em pecado, você não tem fé, Deus não é com você. E o que nós temos que fazer? Mudar essa ótica da pessoa. Não é porque você sofre que Deus não está com você, muito pelo contrário. Quando Deus está conosco, o fato de Deus estar conosco nos mostra que o nosso sofrimento tem propósito, o nosso sofrimento tem sentido. Que nem eu falei para vocês, na questão dos estoicos. Sofrimento e dor sem Deus se torna em desespero e agonia. A esperança cristã permite ao ser humano aceitar seu presente e encontrar bem-estar tanto na felicidade quanto na dor. O cristão é chamado a exercer a apologética. O que é isso? Palavra bonita. Exercer a defesa da fé, mas deve fazê-lo com mansidão e gentileza, priorizando o acolhimento das pessoas em sofrimento, acima de qualquer argumento
intelectual. E aí eu trouxe esse tópicozinho para vocês, diante do sofrimento, da dor, da questão de que Deus não atendeu as minhas expectativas. Por que Deus não atende minhas orações? E aí, Peu, por que é que Deus não atende as orações? Algumas orações. A Bíblia fala que algumas orações não são atendidas porque a gente pede mal. Mas aí, com foco no livro, contrastando com líderes que ensinam a exigir direitos de Deus, as Escrituras mostram orações não atendidas de figuras como Moisés, Paulo e o próprio Jesus. Se até Jesus teve oração que não foi atendida, quanto mais nós, meros mortais. Moisés pediu para entrar na terra prometida, mas seu pedido foi negado por Deus. Paulo suplicou 3 vezes para que um espinho na sua carne fosse removido, mas recebeu como resposta: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus, no Getsêmani, orou ao Pai para que, se fosse possível, o cálice do sofrimento fosse afastado dele. Mas a sua vontade humana não foi atendida em favor do propósito da cruz. E nesse aspecto eu quero fazer um apontamento a vocês, que aqui, Jesus também sofreu aflições, e até maiores do que a nossa, porque a Bíblia fala que ele suou sangue. Eu já vi muita gente desesperada em muitas hipóteses, mas eu nunca vi na minha vida, eu acredito que eu nunca verei ninguém suar sangue de desespero. E Jesus suou. Então você não pode dizer: ah, Deus, o que eu estou passando aqui é tão difícil, é tão ruim. E aí se afaste de Deus, porque você sofreu um lamento, uma dor, um sofrimento. A gente vê muito isso acontecendo na neopentecostal. Ah, porque Deus não me ouviu, porque minha oração não foi atendida, eu não quero mais ficar na igreja não. E aí procura outra igreja. Para tentar adequar o que a Bíblia fala à vida dele. E aí, os exemplos porque as orações não são atendidas. Motivações egoístas. No texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3, o livro afirma que muitas orações não são atendidas porque são feitas por motivos egoístas e consumistas. Em vez de pedirem por virtudes que trazem o reino de Deus à terra, como paciência, sabedoria, humildade e espírito de perdão, as pessoas buscam satisfazer seus próprios prazeres ou obter lucro pessoal. Diante disso, pessoal, o silêncio de Deus e a experiência do abandono. Apoiado na teologia de Moltmann, o autor reflete sobre o silêncio total que às vezes segue a oração. Esse silêncio pode levar o ser humano a questionar sua confiança em Deus e até abandonar a sua fé. Contudo, o silêncio de Deus não significa injustiça. Mesmo que Deus nos desse apenas a salvação e nos deixasse em diversas condições adversas, ele ainda seria justo. Esse ponto é muito importante porque eu vi uma pregação de Nicodemos que ele fala só sobre isso, o silêncio de Deus. A gente falou muito sobre mérito, sobre obras. A gente falou que no sermão de Cristo, ele falou que supria nossas necessidades. Mas isso não implica dizer que eu tenho o direito de exigir qualquer coisa de Deus. A gente aprende muito, nós aprendemos muito na neopentecostal que você, como filho de Deus, você tem que pedir a Deus os seus direitos. Porque, por exemplo, aí eles usam o sentimentalismo. Zambelli é pai, ele vai negar alguma coisa para a filha? Aí fazem essa correlação para dizer que, se você é filho de Deus, Deus tem que dar o melhor para você. E não é bem assim. A sabedoria de Deus, ela é muito diferente da sabedoria humana. É uma sabedoria justa, boa e perfeita. Nós somos falhos. Aí eles ensinam: peça a Deus, exija dele, porque você merece. Pessoal, a Bíblia, Paulo falou em Romanos que não há um justo na terra, um justo. Se nós pedirmos o que merecemos, nós vamos estar dando bom dia, boa tarde e boa noite a Satanás no inferno. Que é isso que a gente merece, condenação eterna. Só o fato de nós já estarmos salvos
já é mais do que suficiente em sabermos que vamos passar a eternidade todinha ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Isso é espetacular. Às vezes nós ficamos muito abarrotados com o cotidiano. Tenho muitos prazos judiciais, tenho muitas pessoas para atender, tenho aqui que tomar um medicamento, tenho que ir para a academia. E esquecemos que tudo isso aqui é passageiro. Cristo não falou que a terra que não haveria nem choro nem ranger de dentes e que teria o maná da vida seria essa aqui, seria o agora. É o porvir. Nós temos que ter um pensamento prolongado, não curto. Não aquela ansiedade de, quero tudo aqui e agora. Que aí a gente estaria em pecado de desespero, como fala Moltmann. E as pessoas têm essa ideia errada de que é uma pessoa boa, em que sentido? Porque eu não matei ninguém, eu não estuprei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Mas às vezes você machucou sua esposa com algo que você disse. Às vezes você desobedeceu aos seus pais. Às vezes você mentiu para se escapar de alguma situação. E tudo isso é pecado. Então quando você vai analisar sua conduta, seu coração, você não é uma boa pessoa. O único ser humano justo que andou na terra foi sacrificado numa cruz. O crente deve aprender a vigiar e esperar no Espírito Santo, encontrando comunhão com Jesus, mesmo quando Deus parece distante. É aquela ideia que eu falei para vocês lá no primeiro domingo. A partir do momento que nós somos cristãos, nós não nos tornamos super-heróis, nós não vamos a todo momento sentir Deus no nosso coração, nossa vida não vai ser extraordinária. Nós vamos ter uma vida ordinária. Nós vamos levar nossos filhos para a escola, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar. E tudo bem, Deus vai estar lá conosco. Show, isso mesmo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. O sofrimento e as orações não atendidas podem servir para impedir a soberba, como no caso de Paulo, permitindo que o poder de Cristo repouse sobre as fraquezas do indivíduo. O paradoxo da fé no sofrimento. O autor cita o caso de Hong-Jun, que escreveu sobre o poder da oração enquanto enfrentava tragédias pessoais, a morte da mãe por câncer e o suicídio do filho, demonstrando que é possível manter a fé e a esperança mesmo quando as orações por cura e livramento não são atendidas da forma esperada. O foco final não deve estar no resultado da oração, mas em firmar-se no fundamento da palavra de Deus e na figura de Jesus. E aí, pessoal, passado todo esse aspecto da oração, a gente vai falar sobre a ação pastoral. E quando eu falo aqui em ação pastoral, não é só a ação do pastor, a ação de todos nós. A ação pastoral da igreja. O livro propõe uma teologia prática voltada para o acolhimento de cristãos, esses nômades da fé que foram feridos, especialmente aqueles que se decepcionaram com o movimento. Utilizando como base a obra de Cassiano Florestan, que divide a ação da igreja em 5 ângulos, sendo eles o querigma, a diaconia, a didascalia, leiturgia e a koinonia. Acho que são essas as palavras. O querigma. A evangelização deve ser um envio da igreja ao mundo para suscitar fé e conversão, visando uma mudança pessoal e social. O neopentecostalismo, por focar sua ação nas classes mais altas e no dinheiro, negligencia a defesa dos pobres e oprimidos. O foco da evangelização, pessoal, tem que ser Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados, nos proporcionar salvação. E não Cristo morreu para que seu filho está doente, então ele vai ser curado, vai para a igreja. Cristo morreu, você está passando necessidade, vai para a igreja, você vai ficar milionário. Não é isso. Essa visão, ela é uma visão muito materialista, só no aqui e no agora. É uma visão totalmente anticristã. A catequese, didascalia, acho que é esse o nome, refere-se à educação da fé e formação dos cristãos para que amadureçam. Existe uma crise doutrinária e mediocridade teológica no meio neopentecostal, onde a emoção e a experiência costumam se opor e se sobrepor à reflexão bíblica. Lembra na última aula que eu falei para vocês que o foco no culto não é a palavra de Deus, mas o que eu sinto, o pragmatismo, minhas experiências pessoais prevalecem sobre a Bíblia? Tanto é que na liturgia, ao invés de ter o louvor, a pregação, o momento de oferta, o foco maior é nos testemunhos. Quem foi curado? Quem precisava de emprego, vem aqui na frente, dê seu testemunho.
As práticas pessoais não podem jamais prevalecer sobre a palavra de Deus. Não é a Bíblia que tem que se adequar à minha vida, é minha vida que tem que se adequar à Bíblia. A liturgia, homilética, liturgia, deve ser um momento de participação do povo e contato com Deus através de todos os sentidos. Muitas igrejas neopentecostais limitam sua liturgia ao exorcismo, que é a batalha espiritual, e à arrecadação de fundos, negligenciando o equilíbrio entre pregação, música e oração. O culto ele deve ser voltado para Deus, para cultuarmos ao Senhor, e não para cultuar as pessoas, ou para cultuar bênçãos. E aí o tópico que eu vou desenvolver mais ainda no próximo slide, que é a koinônia. A verdadeira comunhão exige que o líder atue junto com a comunidade e não acima dela. A profissionalização do pastorado moderno transforma o pastor em uma figura impessoal e funcional, que vê o fiel como um consumidor. E a diaconia baseia-se no modelo de Jesus como servo sofredor. Enquanto o modelo gerencial moderno foca no sucesso e crescimento, a verdadeira diaconia prioriza o socorro aos fracos e marginalizados. Esses dois pontos são importantes porque, lembra que eu falei para vocês o modelo da igreja passado, que é mais como uma empresa, um marketing para eu captar pessoas para entrar ali para o meu empreendimento crescer? O modelo bíblico é totalmente antagônico a isso. O pastorio, não só do pastor, mas também nosso, não é de individualização, mas de comunidade. Sofrer entre os irmãos, sorrir entre os irmãos, se alegrar nas alegrias e chorar nas tristezas também. Por quê? Tudo que a gente está vendo aqui é um resumo do que a gente viu nas duas aulas anteriores. Se o irmão está sofrendo, não é porque ele é do diabo, ou porque o diabo está tomando a vida dele, ou porque ele não tem fé, ou ele está só em pecado. Às vezes é porque aquele sofrimento vai aproximar ele de Deus, vai fazer ele amadurecer espiritualmente. E aí temos que ter empatia e compaixão com as pessoas para compreender isso também. E vocês viram na aula passada que eu falei que o pastor é visto como semideus e ele está totalmente a par das ovelhas. Ele só está ali para profetizar bênçãos, para aparecer na TV e trata você como só uma estatística. Numa igreja cristã, eu costumo dizer que as pessoas são um universo em si mesmo. Como assim? Não é porque você é a pessoa mais importante do mundo, mas porque você é uma pessoa agregada de emoções, de pensamento, de vivências. Você teve relações com pessoas, você teve relações na escola, e você é um universo em si quando você está cheio daquelas vivências. Então, quando você entra na igreja, nós, como cristãos, temos que saber ouvir as pessoas para entender suas dores, suas alegrias, seus problemas, e assim apresentar a Deus de uma maneira que ela compreenda que Cristo não sofreu na cruz para que ela tenha uma vida farta aqui na terra, mas ou sei lá, porque Deus pode muito bem abençoar a gente, pode deixar você rico da noite para o dia ou não, para Deus nada é impossível, mas para que você compreenda que Deus não é um gênio da lâmpada. O Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele é um ser vivo, que Ele está ali com a gente, Ele sente nossas dores, Ele sabe nossas alegrias, Ele tem uma vida com a gente. Como a igreja pode acolher quem se decepcionou com o falso evangelho? Para acolher aqueles que se decepcionaram com o neopentecostalismo, esse aqui já é quase o final, pessoal, a gente já está terminando. E nesse pouco tempo eu quero passar isso para vocês, de uma maneira que vocês possam ajudar os outros. O livro sugere uma pastoral de restauração e acolhimento que rompa com o modelo de religião de mercado e resgate a essência do serviço cristão. O foco principal deve ser a transição de um modelo de dono ou gerente, como eu falei para vocês, um semideus impessoal, para um modelo de servidor, tratando os fiéis como indivíduos e não como uma parte de uma multidão impessoal. As principais estratégias são prática pastoral do toque e do aconchego. Quando eu falo isso aqui, não é só para o pastor não, viu? Para todos nós. Nós também temos que fazer discípulos, temos que pregar a palavra e temos que ajudar pessoas. A prática pastoral do toque e do aconchego. Diferente da ação pastoral impessoal e à distância, como no neopentecostalismo, a igreja deve promover o aconchego e a aceitação.
Isso inclui gestos concretos, como adotar o modelo de Jesus, que tocava as pessoas, abraçava e as tomava nos braços. Hospitalidade e solidariedade. Ser uma comunidade aberta e incondicional, especialmente voltada para as necessidades de famílias não tradicionais, mães solteiras, divorciados, viúvas e órfãos. Nesse caso aqui, essas pessoas elas já são muito marginalizadas na sociedade. Em que sentido? Nossa, mãe solteira. Ou então, nossa, ela é viúva. Ou, nossa, esse cara é divorciado. Ele já é visto de uma forma ruim na sociedade. Aí ele chega na igreja e também vai ser marginalizado, jogado de lado. Uma pessoa que é mãe solteira, uma pessoa que é divorciada, que é viúva, ela também tem dores, como qualquer outra pessoa. A gente não pode criar um padrão de família feliz. Ah, o padrão cristão é o marido, a mulher e os filhos ali, todo mundo perfeito. Não é bem assim. Presença, oferecer o ombro e o colo que faltam em estruturas onde o fiel é apenas um espectador. O espaço para o lamento e a verdade. Muitos chegam com histórias de perdas, lutos e lágrimas que foram silenciadas pelo foco exclusivo em testemunhos de sucesso. Nesse caso é importante porque, pessoal, eu tenho um filho, e aí meu filho sofreu um acidente e morreu. Por que é que... A primeira coisa que o pessoal neopentecostalismo faz é por que é que meu filho morreu? Onde foi que eu errei? São infortúnios da vida que acontecem. Nós não estamos privados disso. Mas aí essa pessoa ela vai ser jogada de lado na igreja por quê? A vida dela é um fracasso. Se isso aconteceu na vida dela, foi porque Deus não estava com ela. Vocês percebem o quão cruel é esse regime? A pessoa já está ali machucada, ferida, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, às vezes fica sem chão porque ela amava muito aquele filho. E de repente, num ambiente que era para ser acolhedor, para estar com ela é jogada de lado. É muito cruel um negócio desse. Ouvir as decepções. A igreja precisa dar tempo e voz para que as pessoas relatem seus fracassos e dores, aplicando o princípio de levar as cargas uns dos outros. Direito ao erro. O direito ao erro consiste em permitir que cada membro da comunidade tenha liberdade e espaço para viver sua própria vida e realizar seus projetos, o que inclui a possibilidade de falhar em suas escolhas. Esse ponto é importante aqui porque eu até dei uma alongadazinha nele. O direito ao erro aqui não é você viver em pecado, viver em prostituição, viver roubando, não. O direito ao erro aqui é em contraste com aquela situação de que você é apenas um membro da igreja, uma estatística, que você não tem sonhos, que você ou vai ser pastor ou você tem que ser empresário para manter a igreja. Não, às vezes você quer ser um biólogo, um psicólogo, às vezes você quer ser um autor, escrever livros. E é muito importante que nós, como membros da igreja, saibamos ouvir e acolher essas pessoas. Portanto, a igreja deve ser um ambiente que reconhece essa limitação humana em vez de exigir um perfeccionismo triunfalista. O conceito surge como um contraponto a modelos eclesiais onde o fiel é condicionado a acreditar que apenas os sonhos e projetos do líder são legítimos e aprovados por Deus. Nesse contexto, decepcionado geralmente servia apenas para financiar os projetos de outrem, que no caso é a igreja, inflar a igreja. No acolhimento verdadeiro, ele ganha um espaço para compartilhar seus próprios sonhos e ser ajudado pela comunidade. O direito ao erro estabelece uma nova dinâmica onde a pessoa não é mais um instrumento para o sucesso de um líder, mas alguém que participa de um contexto de amor e esperança, onde pode dar e receber, ouvir e ser ouvido. A educação na fé e a fidelidade bíblica. Para restaurar aqueles com uma visão distorcida de Deus, a igreja deve investir em uma formação sólida, combater o medo e a culpa, desconstruir a ideia de que dificuldades são perseguições demoníacas ou falta de fé. A teologia da cruz, ensinar que a doença e a pobreza não significam abandono divino, resgatando exemplos de santos bíblicos que sofreram e foram pobres, como os próprios apóstolos. Paulo ficou anos preso e no fim foi decapitado. Isso não implica dizer que Deus não estava com ele, muito pelo contrário. Pregação genuína, voltar-se para uma mensagem de evangelho que seja simples e fiel às escrituras, em oposição à teologia da prosperidade voltada para bens materiais. Viver em comunidade. A igreja deve deixar de ser uma franquia religiosa que busca manter cliente e voltar a ser um corpo, o corpo de Cristo. E a liderança servidora. O pastor não deve ser um gerente comercial focado em números e uma imagem pública, mas alguém que sofre e caminha junto com o rebanho, carregando suas angústias. E quando eu falo isso, pessoal, não é só o pastor, a igreja não é só
Diferente do neopentecostal, que o pastor é o centro ali e que o pessoal tem que venerar, na igreja de Cristo, o pastor ele também é uma ovelha. Ele tem dores, ele passa por situações, assim como todos nós. Convivência real, promover o convívio amoroso e a paz, onde o líder atua junto com a comunidade e não acima dela, não visto como um ser superior. Celebração da esperança. Por fim, o acolhimento deve oferecer uma esperança que não seja uma vazia ilusão de soluções mágicas, mas um fundamento sólido. A esperança da cruz, de que o porvir, que Deus se sacrificou por nossos pecados. Essa esperança assegura a alegria mesmo em meio às tribulações, focando na promessa de novos céus e nova terra. Trata-se de reedificar a fé de quem a perdeu, tornando-a consciente, responsável e viva. E por fim, pessoal, tem a leitura bíblica de Romanos 3:24. Alguém pode ler só para a gente finalizar? Ótimo, ótimo. Era só isso mesmo que tinha para finalizar. Somos salvos por meio da graça e não por obras. Obrigado, pessoal. Finalizamos. Eu quero fazer só um apontamento aqui. Isso aqui já não tem mais a dizer qual ou não. É mais é pessoal mesmo. Eu tive um amigo que ele é de uma igreja cristã. A gente é amigo desde criança. A gente brincava de pega-pega junto. Eu só deixei de ver ele na faculdade. Então a gente ficou mais ou menos uns 10 a 12 anos juntos. Ele nunca falou de Jesus para mim. Nunca. Enquanto eu tive outros que eram da neopentecostal e sempre me chamavam e eu fui. A gente só voltou a se aproximar depois que eu entrei na igreja, que eu descobri que ele estava fazendo seminário para ser pastor. O cara fazia seminário para ser pastor e nunca falou de Jesus para mim. Eu quero, para que vocês saibam disso, para vocês refletirem, será que eu estou sendo um bom cristão? Eu venho para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, faço devocional, mas será que eu estou professando Jesus para os outros? Às vezes tem um pessoal ali do seu lado que está precisando ouvir, saber quem é Jesus, e você não fala. Ele era bem morto. Tipo, não fazia nada errado, só estudava, mas era isso.